Glória a Deus. Essa é a vantagem, irmão. Você sabia que a primeira parada gay foi em Israel? Sabia não? A primeira parada gay foi em Israel. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de liberdade de escolha. Estranho, né? Logo lá, pode fazer. Nunca é o problema as escolhas do ser humano. Nunca. Deus não tem problema com a escolha de ninguém. Nós que muitas vezes temos problemas com as nossas escolhas. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Então, não deixe que as pessoas coloquem palavras que não são bíblicas na sua vida para fazerem suas escolhas. Não deixe isso. Liberdade acima de tudo. Vamos lá, irmãos. A gente tem liberdade até para ir para o céu. Quem tem liberdade para ir para o céu aqui? A gente tem liberdade para ir para o inferno também. Quem tem liberdade para ir para o inferno? Eu tenho. Todo mundo é. Esse é o Deus que nós servimos. Lucas 5:4. Hoje começa a série que no mês de julho eu tirei um tempo sozinho, 3 dias, num lugar. Peraí. Aqui. Lucas 5:4. Tirei um tempo, orar, buscar a Deus, sem TV, não tinha nem televisão, tinha. E eu falei, Deus, eu preciso de uma série para fechar o ano. E na madrugada acordei e Deus começou a me dar as séries de cada mês. Cada mês. E eu comecei ali a estudar as mensagens e passei a madrugada ali. E aqui nós estamos hoje pregando, começamos hoje, é sobre redes vazias e barcos cheios. Profetiza para o seu irmão aí. Eu profetizo sobre a sua vida, redes vazias e barcos cheios. Dá um aplauso aí, eu profetizo. É coisa boa, irmão. Vamos lá. Lucas 5:4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Diga amém. Diga amém. Esse foi o texto que Deus me deu para dar essa série, Redes Vazias, Barcos Cheios. Às vezes, quando nós chegamos na igreja, por qualquer causa que seja, né, dificilmente alguém chega na igreja procurando salvação. Eu estou procurando salvação. Dificilmente. Eu não me lembro de alguém. Todas as histórias que eu ouvi nesses 16 anos, eu vim para a igreja porque eu estava atravessando um momento assim, eu vim para a igreja porque eu estava atravessando um momento assado, eu vim para a igreja porque minha mãe estava insistindo para eu ir, eu vim na igreja porque meu tio ia batizar, ia ali, mas nunca vi, porque eu estava procurando ser salvo. Só que quando você chega na igreja, se Deus não esvaziar você, Ele não te enche. Se Deus não minar tudo que está em você, Ele não vai colocar tudo que está nele em você. Quem está aqui, diga amém. Porque a gente chega na igreja sem esse entendimento
E nós tentamos encher, assim, eu não sei se um exemplo muito simples, mas você vai tomar um refrigerante, uma Coca-Cola geladinha, e aí você põe metade sem gás, velha na geladeira lá há 5 dias, e você põe metade com gás, quer dizer, estragou tudo. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Estragou tudo. Então a primeira coisa que Deus faz conosco é nos esvaziar. Por quê? Porque o tema de hoje é esvaziando a gente do que não presta, para que Deus possa nos encher do que precisamos. Porque tem coisas dentro de nós que nós pensamos que precisamos. Nós achamos. É o contexto. É o ambiente que você foi cuidado, educado, gerado. Então você é criado com uma demanda dentro de você. E de repente você se depara com Deus e Deus está dizendo, eu vou esvaziar você. Você precisa mudar essa dinâmica sua. Seu conceito está completamente errado. Aí você fala assim, não tem jeito. Aí você não se esvazia de você mesmo. E Ele não pode encher você dele mesmo. Aí por que eu devo esvaziar as minhas redes? Porque as redes tinham a ver com expectativa. O que o pescador quer? Ele quer a rede cheia. Mas a rede cheia, ela se torna um pensamento limitante. Porque se Pedro tivesse com as redes cheias, talvez o barco que ele emprestou para Jesus, ele não poderia emprestar. Talvez os barcos que ele chamou, ele não teria chamado. Ele chama os outros barcos, ele empresta o barco para Jesus, ele confia na palavra, porque a rede dele estava vazia. Então é por isso que a Bíblia fala assim, é melhor uma casa onde há luto. Porque na onde há luto, está todo mundo vazio ali, está todo mundo revendo com quem está brigado, o tanto de trabalho, está todo mundo ali, fala assim, poderia ser eu que estivesse ali. A Bíblia fala assim, é melhor uma casa onde há luto, do que onde há fartura de carne. Estou falando Bíblia, não estou falando minha ideia não, estou falando Bíblia. Por que será que a Bíblia fala? Porque quando a gente está vazio ali, a gente vê quanto tempo a gente perde fazendo o que não precisa, fazendo o que não acrescenta. Quanto tempo a gente perde lutando por quem não merece. Quanto tempo a gente perde deixando de decidir porque vai desagradar. Aí você fala assim, eu poderia ter morrido, cara. Aquela hora é a hora que você se esvazia. Aquela hora é a hora que alguma coisa da parte de Deus tem liberdade para te encher. E que no nome do Senhor Jesus, hoje Deus esteja esvaziando as suas redes para que possa encher seus barcos para a glória do nome dEle. Você podia dar um aplauso aí, ó. Vamos lá. Por que nós precisamos nos esvaziar do que não presta, irmão? Para a gente não perder tempo. Não perder tempo. Quando a gente fica muito cheio daquilo que não presta, a gente perde tempo demais. Porque a gente fica lutando para adaptar as coisas de Deus. Eu vi uma definição sobre pecado, uma palavra que parece que está ficando tão distante, que eu falei, cara, linda. Pecado é simplesmente errar o alvo. É simplesmente errar o alvo. Deus tem um alvo para mim, Deus tem um alvo para você, Deus tinha um alvo lá para o Adão, lá para Eva, mas eles erraram o alvo. Por quê? Por causa do pecado. Por isso que a luz do Evangelho, ela acende, há um sopro divino que desembaça a sua vista. Eu peguei um óculos que estava num ambiente de ar-condicionado, e eu tirei e fui colocar para ler, quando eu coloquei embaçou tudo. E aí eu tive que tirar e limpar. Então há um embaço na vida daquele que ele não consegue ter os barcos cheios, ele está sempre com as redes vazias. E esse vazio, ele não tem a ver com coisas, irmão. Nós vamos falar de vazios de coisas. Mas esse vazio tem a ver com a falta da perspectiva. Pedro estava ali vazio, passei a noite inteira, o povo cansado, não tem dinheiro, não dá para vender, amanhã vai pescar, vai aparecer,
Ok, mas ninguém sabe dos compromissos que Pedro tinha. Ninguém sabe o que passou no coração deles. Tem um filme aí, Mar em Fúria, que o cara aposta tudo na última pescaria e morre todo mundo. Porque ele apostou tudo naquilo ali. Era a pescaria da vida dele. Tem gente que está colocando aquilo ali que ele precisa fazer como a última coisa da vida dele. Não. Talvez aquilo ali vai precisar ficar vazio para Deus encher seu barco. Talvez aquilo ali vai precisar sair fora para Deus colocar um plano novo na sua vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute. Esvaziar-se do que não presta é não desperdiçar o novo. Lembra a passagem da parábola do odre novo e vinho novo? Odre velho com vinho velho. O que é isso? O odre era um saco de couro que, quando se fazia o vinho, colocava, amarrava, pendurava. Então, conforme o vinho expandia, o odre expandia, aquilo dali virava uma pedra, um vidro. Pronto. Se você tirasse aquele vinho, enchesse com um outro vinho, a expansão do outro vinho iria rasgar aquele odre. Automaticamente, perderia o odre e perderia o vinho. Então, se Deus não nos esvaziarmos do velho, Ele não vai colocar o novo. Por quê? Porque não vai dar certo. São aqueles que têm tentado viver uma vida da nova criatura com uma vida da velha criatura. Ele não consegue romper. Ele está sempre limitado. Ele está sempre com dúvida. Quando vem a luz, ele fala, mas será que é assim? Por quê? Porque ele não consegue entender. Não dá. Se você pegar uma roupa limpa e misturar no meio da roupa suja, a roupa limpa suja, mas a roupa limpa não limpa a roupa suja. Quem está aqui? Quem está aqui? Eu vou repetir. Se você pegar um pouco de roupa limpa e misturar num monte de roupa suja e sacudir, ambas vão ficar sujas, mas a limpa não consegue limpar as outras. Abra a Bíblia comigo aí em João, coloca para mim, capítulo 3, versículo 1. Essa crise é antiga, mas ou nós entendemos isso plenamente, ou vamos ficar igual Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode nascer? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo, meu amigo, você conhece muito, mas o que você conhece não é o que eu tenho para te ensinar. Ou você se esvazia disso para receber o novo, ou você não consegue. Eu vejo que o grande desafio hoje não é nascer de novo. O grande desafio hoje é renascer. Que são pessoas que já nasceram e que não sabem que estão morrendo e que precisam renascer. Você está aqui ou não? São pessoas que já foram esvaziadas e se encheram. E agora elas estão por si só se esvaziando. E nada fica vazio. Nada fica vazio. Jesus disse isso. Uma casa vazia, ela vai voltar a ser habitada. E se essa casa Jesus limpou e não ficou ali dentro, essa casa vai voltar a ser habitada. Então a habitação, ela vai sempre ter. A questão é quem está habitando em nós. Por isso, abra sua mão aí, abra sua mão. Em nome do Senhor Jesus, que a gente venha se esvaziar a cada dia, para que Deus possa nos encher a cada dia. Em nome de Jesus. É simples. Olha só, veja que eles estão com suas redes vazias. Porém, vem uma palavra para que eles enchessem seus barcos.
Por que não redes vazias e redes cheias? A mudança de mentalidade. Número 1, como tem gente que não consegue se encher de Deus por causa da mentalidade de escassez. A mentalidade das coisas de Deus ser pequena. A mentalidade das coisas de Deus ser medíocre. A mentalidade das coisas de Deus ser sempre para a dor, para o sofrimento. Não pode ter grandeza, porque se tem grandeza não tem Deus, meu amado. A Bíblia diz que Deus mede as águas do mar com a concha da sua mão. Eu creio nisso. Alguém crê nisso ou não? Eu creio nisso. Eu creio nesse Deus. Amém, amado? Eu creio nele. Que ele pega, que as nuvens é o estrado dos seus pés. E que ele... Que é isso, rapaz? Isso é coisa de criança. Não. Isso é coisa de quem crê em Deus. Às vezes ele está misturando. E aí, escute isso. Por que as redes vazias depois dos barcos cheios? Para mostrar para ele que a rede só dava para ele, mas o barco dava para mais. Tem coisas na minha vida que a cada dia eu falo assim, não, em nome de Jesus, eu não quero pensar desse jeito não. Por quê? Isso é pensamento de rede. Isso não é pensamento de barco. Isso é pensamento de rede. Talvez na sua vida tenha alguma área que você precisa ter um pensamento de barco e não um pensamento de rede. Quem está aqui, diga glória a Deus. O que pensamos que deve ser cheio, talvez seja a coisa que Deus vai permitir ficar vazia. É a mesma coisa que você sonhar com um copo d'água enquanto Deus é fonte. Que eu e você não venhamos passar essas quartas-feiras só entrando e saindo pela igreja, entrando e saindo. Já foi essa época. Entre com aquilo que está vazio, mas saia com aquilo que Deus quer te encher. E isso é uma decisão. Pedro, me empresta seu barco? Empresto. Pedro, vamos pescar? Vamos. Ah, mas essa hora, será que vamos deixar para amanhã cedo? Se Deus não te esvaziar da escassez, Ele não vai te encher de abundância. Porque se você for cheio de abundância com a mentalidade de escassez, você fica miserável. A pessoa miserável não é porque ela não tem. Quem já viu o tio Patinhas? Quem já viu? Ele é miserável, sabia? Sabia? Todo mundo sabe, tio Patinhas é miserável. Por isso que você conhece alguém da minha época, né? Hoje não tem muito isso, mas se alguém era miserável, você assim, você é um tio Patinhas, mas ele tinha dinheiro, sim ou não? Claro que ele tinha dinheiro. Então a questão, o dinheiro não torna próspero. Talvez pelo contrário, o dinheiro pode até revelar uma grande mesquinharia dentro de você. Você está aí ou não? Então a questão não é ter para você, é ter para abençoar. Ser tu uma bênção. A promessa de Deus para Abraão vem para mim, vem para você por meio de Cristo. Eu não estou apenas para ser abençoado, eu estou aqui para ser uma bênção na vida de alguém. Dá um aplauso ao Senhor. Eu estou aqui para ser a bênção na vida de alguém. E é uma limitação do próprio eu. Por quê? Contexto, cultura, meio de vida, que faz com que a gente não se permita ser esvaziado por Deus. E aí, fazemos o quê? Criamos os nossos deuses, achando que estamos servindo Deus. Olha, faz tempo que eu não comento isso daqui, mas é muito importante você ter um cuidado muito grande do que você pensa de Deus, se está alinhado com a palavra, hein? É muito importante você, eu penso isso de Deus, baseado no quê? É na palavra? Ótimo. É porque, segundo o que eu acredito, para que você vai se perder na caminhada. Porque, como eu já disse aqui, e ele fala isso sem problema nenhum, pastor Jorge tinha dificuldade de ver Deus como pai, porque ele não teve uma figura paterna. Então tem gente que não teve esse problema, mas ele está criando um Deus que fica só se questionando. Mas por que será que as crianças sofrem na África, então, né? Mas por que será que aquelas pessoas estão sofrendo? A gente começa a questionar Deus baseado naquilo que a gente acha e não naquilo que Deus é. Quem está aqui? Se esvazia disso, hein? Vamos para a Bíblia. Isso aqui tem mais de 2000 anos que acontece isso. Coloca para mim Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo.
nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor seja com vocês. Preste atenção, tem cada um achando o Deus segundo o seu próprio querer. Eu não vou ensinar você um Deus segundo o meu próprio querer, porque eu vou errar. Agora, se eu te ensinei que Deus diz que Ele mede a água do mar com a concha das suas mãos, não é um Deus segundo eu penso, é um Deus segundo eu creio. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quando eu digo que de Deus não se zomba, não é segundo o que eu acho, é o que está na palavra de Deus. Quando Deus diz, Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também se fará, não sou eu quem digo, é Deus quem está dizendo. Quem entendeu, diga glória a Deus, dá um aleluia aí, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo aleluia da pastora. Dá um aleluia aí. Não fica essa carinha não. São deuses gerados em seus próprios ventres. Então não se esvazia. Ai, mas eu não concordo. Eu vi muita gente dizer essa palavra, gente. Ah, não, mas eu não concordo. E sabe o que era pior? Não é que eu não concordo comigo, isso é fácil. Eu não concordo com o que está escrito. Guarde isso. A palavra de Deus é escrita em pedras. Diga assim, a palavra de Deus é escrita em pedras. Basta você ver, Moisés recebeu os 10 mandamentos em pedra. Agora Jesus escreve na areia, segundo diz, que ele escrevia coisas na areia, quando estava sendo acusado uma mulher. Aquilo dali era para ser apagado. Tem coisas na minha vida que vão ser escritas na areia. Se passa, se apaga, se muda. Mas tem coisas na minha vida que tem que ser escrito em pedras, que não muda. O nome dessa igreja foi baseado em Marcos 13, deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, Marcos 13, 31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente pode mudar a cor da igreja com o tempo. Eu não sabia. Tem muita coisa que eu escrevi na pedra que não tinha nada a ver. Pode mudar as cadeiras, pode mudar do data show para um visual, para um painel de LED, pode mudar a dinâmica da pregação. A gente vai usar agora só teatro para pregar os 4 evangelhos. Não tem problema nenhum. A entrega você pode mudar, mas a palavra não. O que era, continua sendo e continuará a ser até a volta do meu e do seu e do nosso Senhor Jesus. É seu. Agora tem gente que está se esvaziando por fora. Ele consegue até mudar por fora, ele dá a paz do Senhor, ele carrega uma Bíblia, ele mudou um pouco da roupa dele e tal, maravilha. Ele conseguiu mudar por fora, mas ele por dentro está cheinho ainda. E aí o que diz em Mateus 23, 24? Mateus 23, 24, guias cegos, vocês coam um mosquito, ou seja, vocês engasgam com um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. O evangelho em nós é nos esvaziando e nos enchendo. Quem está aqui, diga amém. Ele vai nos esvaziando e vai nos enchendo. Ele vai nos esvaziando e vai nos enchendo. E quando a gente sai desse processo, a gente se esvazia, mas não se enche. Não se enche daquilo que é de Deus. Por isso que, quando a gente fala muito, evite abrir mão de estar na presença, não no seu devocional apenas, mas nas atividades que cercam o seu ministério. É para quê? É para que vai esvaziando, mas vai enchendo, vai esvaziando, mas vai enchendo, vai esvaziando, mas vai enchendo. Por quê? Pedro recebeu uma palavra, diga, Pedro recebeu uma palavra. Recebeu ou não recebeu? Vão pescar.
A palavra veio para Pedro. Você não acha que muitas pessoas deixaram de receber uma palavra por não estarem naquele dia por coisas óbvias? Você acha que muitas orações ainda não foram respondidas porque Deus ficou em segundo plano? Mas não tenha dúvida. Não, apóstolo, se ele quiser responder, ele responde aonde estiver. Calma aí. É igual batismo. A pessoa está lá na UTI, já aconteceu. Nós íamos lá fazer uma visita, e ali fazer um apelo, e ali fazer uma oração, e a pessoa falar, eu quero entregar minha vida a Cristo. E a gente abriu uma torneira, pegar a mão, nem podia encher de água, molhar, até dar uma secadinha, e colocar na mão, na cabeça da pessoa, falar, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 15 dias, um mês depois, ela morreu. Ela conseguia sair dali, sim ou não? Então não serviu porque nós não enfiamos ela debaixo d'água. Agora, quantas pessoas estão aí? Não, eu não estou pronto para batizar. De repente, estoura uma vez do cérebro e morre. Você pode ficar preocupado agora. Será que ela foi para o inferno? Eu li um livro e eu não falo mais se a pessoa foi ou não para o inferno. Que é isso, apóstolo? Eu não falo mais. Às vezes no velório eu falo assim, pô, essa pessoa aí, eu acho que essa aí foi. Eu fiz isso já. Não, sério. Eu falei, não, esse aí foi, né? Esse foi. Eu dentro de mim. Não estou falando para ninguém. Acho que esse foi. Eu falei, será que aquele ali foi? Eu não sei. Parei com isso. Porque ninguém sabe. Ninguém tem capacidade. Ninguém tem autoridade para dizer quem foi, quem não foi, quem vai, quem não vai, independente de qualquer coisa. Porque o meu e o seu Jesus, quando veio, ele falou, nem eu vim para julgar, eu vim para salvar. A gente não sabe o que acontece naquela fração de segundo, irmão. Que isso, apóstolo? Mas na fração, claro, na fração, ninguém sabe o que aconteceu antes. Ninguém sabe. Então que você e eu nos esvaziemos dessas coisas que não prestam, para nos enchermos daquilo que precisamos. Dá um aplauso ao Senhor aí, pode dar. Mateus 14, 25. Pedro teve uma experiência da pescaria. Agora Pedro tem uma outra experiência. E ele precisou se esvaziar. Mateus 14, 25, coloca aí. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me imediatamente, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Sabe uma coisa que, essa questão de se esvaziar e se encher, você tem que ter cuidado, para não se encher com aquilo que não é teu. Para não se encher daquilo que Deus não está dando para você. Eu já falei mal desses caras que ficaram no barco. Como é que pode? Os caras vendo Pedro andar. Se fosse eu saía atrás. Depois, eu falei assim, está errado. A palavra foi para Pedro. A palavra não foi para os outros. A palavra foi para Pedro. Você pode estar num culto aqui e tem uma palavra que é para você resolver o problema. Tem uma palavra que é para você mudar. Tem uma palavra que é para você realizar. Não é para que o outro realize. E Pedro disse, que é o Senhor, então manda eu ir ter. Eu não tenho dúvida
por questão de autoridade, poder de Deus, se quem ficou falasse assim, nós podemos ir também, Jesus dissesse, pode, ou dissesse, não, fiquem aí, vocês vão ver o cara afundar daqui a pouco. Poderia acontecer. A palavra foi para Pedro. Tem coisas que a revelação ela vai ampliando. Eu sempre falei, poxa, por que esses caras não foram atrás? Porque se eles fossem de fé e tal. A palavra foi para Pedro. Isso aí me libertou. Porque tem coisas que é muito legal fazer, mas não é para eu fazer. É muito legal você fazer, mas não é para mim. É muito legal para quem está do teu lado ser, mas não é para você que está do lado de cá. Você está aqui ou não? Porque a palavra é para você. Tem coisas que você precisa se esvaziar e se encher do que Deus está falando com você. Abra sua mão aí, abra sua mão. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Existem palavras sendo liberadas nesse altar que é para você. Não tem ninguém atrás, na frente, nem do lado. É para você. E só se você crer, dá um aplauso a Ele por isso, em nome de Jesus. É para você. Eles poderiam ouvir, venha. Mas poderiam ouvir, não. Mas a palavra de Deus foi para Pedro. E aí, quando ele começa a afundar, eu aprendo, não pare para ver, escute, não pare para ver o que você estiver fazendo, quando o que você estiver fazendo foi Deus quem te falou para fazer. Porque pode ser que enquanto você esteja fazendo o que Deus te mandou fazer, tem vento, tem tempestade, tem mar revolto, tudo do teu lado, mas você tem uma palavra dentro de você. Coloca a mão no teu coração e coloca. Você tem uma palavra dentro de você. E quando você tem uma palavra dentro de você, não vai dizer que vai ter só mar calmo, vai ter tempestade, mas tem uma palavra dentro de você. É essa palavra dentro de você que vai sustentar você no meio da tempestade. Quem está aqui, diga amém. Meu amado, em nome de Jesus, se você é um cristão que ainda está cheio de coisas, que andar com Deus é só as coisas darem certo, muito cuidado. Porque você pode andar com Deus e durante a tempestade, hoje eu ouvi um amigo meu dizendo, os dois piores tipos de dor. É a dor daquele que desistiu e a dor daquele que não fez. Os dois piores tipos de dor. Pedro não teve nenhuma nem outra. Ele foi, ele afundou, não interessa. Deus o levantou e o colocou de volta. Nenhum de nós andamos sobre as águas. Ele andou, e se ele andou, ele tem moral para dizer, saia do barco. Saia da zona de conforto. Pare com essa vidinha, religiosa. Deus não quer nos encher de religiosidade. Deus quer nos encher de poder. Quando Deus nos manda fazer algo, as leis da física são mudadas. Eu vou repetir. Quando Deus nos manda fazer algo, as leis da física são mudadas. Pedro pesca um peixe e pega o dinheiro dentro da boca dele. A lei da física foi mudada. Pedro, pode sair do barco. Eu não sei se ele ficou leve. Eu não sei se a água endureceu. Eu não sei. Eu só sei que quando veio a palavra, as leis da física tiveram que mudar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando você receber uma palavra, não se preocupe com as leis da física, porque quem cuida das leis da física é Deus. Quando Deus olhou para quase 3 milhões de pessoas, chorando, orando, clamando, ele disse, pare e marche. Mas e o mar? Eu resolvo as leis da física. Não, um pegou lá, eu resolvo as leis da física. Dá um aplauso ao Senhor aí, eu resolvo as leis da física. Pessoas cheias de Deus sabem que mesmo em meio às tempestades, eles vão ter que continuar. São as tempestades que forjam os verdadeiros pilotos de avião, marujos, pais e mães, empresários, pastores, tudo nesta vida de valor, de sucesso, de relevância, foi fruto de uma superação. Tudo. Eu só tive coisa boa. Não, tem gente que quebrou 1, 2, 3, 10. Tem outro que perdeu um filho para conseguir ter o 8º vivo. Tudo
que você vê que tem vitória, que tem sucesso, que tem superação, você pode voltar a fita e falar, deixa eu ver aqui tudinho. O problema, como diz um amigo meu, quando você vence a batalha, conta a história que você quiser. Faz sentido ou não faz? Quando você vence a batalha, você conta a história que você quiser, irmão. O negócio é quando você está ali na batalha. O negócio é quando o céu está fechado. O negócio é quando você ora e pensa que está batendo um vidro e voltando. É nessa hora que Deus está olhando e vendo. Será que vale a pena insistir com Ele? Porque Ele já está com vontade de parar. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Caminhando para o fim. Muitos estão ainda na lógica da fé. Ficou sabendo daquele irmão que foi curado de câncer? Será? Não é bom conferir? Porque eu já vi pessoas que foram curadas e depois o câncer voltou. Quando você vê uma pessoa lá fora fazendo isso, eu acho até normal. O duro é quando você vê uma pessoa de dentro fazendo isso. O duro é quando você vê um líder incrédulo. Líder incrédulo é uma desgraça, irmão. Tudo bem, desgraça, eu sempre não gosto de usar, mas é a falta de favor de Deus, né? É feio, né? Mas pelo amor de Deus. As pessoas estão esperando você acreditar para que elas possam acreditar. Você sabia disso ou não? As pessoas estão esperando. Por isso que Jesus falou, vocês são minhas testemunhas. E as testemunhas de 2060 anos atrás continuam ecoando os seus testemunhos até hoje, porque nós estamos lendo um aqui agora. Você entendeu ou não? Meu amado, que nessa noite Deus possa arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não presta, para colocar dentro de nós tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele deseja. Quem está aqui? Nós não vamos fechar tudo que não presta em 40 minutos, mas nós podemos abrir para muitas coisas que Deus quer em 40 minutos. Você entendeu aqui ou não? Você entendeu aqui ou não? Existia uma batalha que o povo de Deus estava perdendo. Quando o povo de Deus estava perdendo, rotação e translação, é isso? Rotação e translação? É isso em movimento, mas Deus para tudo. Até a Bíblia fala que o sol parou, porque na cabeça de quem escreveu, o sol que andava. Amém, amado? E a gente sabe que o sol está paradinho lá. Então a terra parou, enquanto o povo de Deus não venceu aquela batalha. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu e você não vencemos uma batalha, o tempo vai ficar parado, porque Deus é conosco e operando Ele, quem impedirá? Dá um aplauso a Ele. Ninguém. Eu creio. Eu creio nisso. E para fechar, Jesus disse, Pedro, farei de você pescadores de homens. Mas é bonita essa frase, né? Pedro, farei de você pescadores de homem. E ele deixando tudo, olha que coisa bonita, e ele deixando tudo, o seguiu. Terminou o filme aí, não? Não. 3 anos e meio durou aquele filme. Alguns dizem que o tempo que Jesus passou com os discípulos, durante 3 anos e meio, no século 21, nós precisaríamos entre 15 e 20 anos com a logística que nós temos hoje. Entre 15 a 20 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio ali. Jesus teve uma hora que falou, Pedro, você é um endemoniado, pô. Dureza, hein? Dureza, hein? Estava esvaziando Pedro. Estava esvaziando. Estava esvaziando. Pedro, guarda essa espada, Pedro. Pelo amor de Deus. Aí um dia Jesus olha para Pedro. Pedro está longe. Longe. Fazendo o quê? Se enchendo do que não prestava de novo. Não, eu não conheço ele não. Mas você fala igual ele, hein? Não, impressão, é a região. Não, eu nem sei quem é. Mas eu já vi você com ele. Não, é alguém parecido comigo. A Bíblia diz que Jesus, fitando os olhos em Pedro, Pedro chorou amargamente. E ele se encheu tanto de volta do que não prestava, que ele falou, vou voltar a pescar. E o negócio é tão violento que ele acabou enchendo quem estava do lado dele. Vamos embora, então, eu vou também. Eu vou também. Por isso que é um perigo líder desanimado. Por isso que é um perigo. É um perigo. Uma liderança desanimada, porque atrapalha o povo. Porque fala assim, não estou pensando, acho que eu não vou na igreja não. Eu falo, também acho que não vou não.
Eu falei, também não vou não, vou ver o jogo do Palmeiras. Palmeiras quem? Palmeiras é Atlético. É mesmo, não vou não. E ali um vai desanimando e outro, depois fica mais desanimado ainda. Porque você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu e você não podemos brincar com aquilo que Deus nos enche. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está doidinho para minar a gente. Ele está doidinho para jogar a toalha. Ele está doidinho para eu desanimar. Ele está doidinho para eu não acreditar em ninguém. Eu estava vendo um filme com a Alessandra, eu comecei a rir. Filme antigo, filme de 2012, Battleship, Batalha no Mar. Quem já assistiu, não? Não tem nada de bacana, não, mas é filme infantil. Infantil, não. Legal. Num navio de guerra, tinha um adesivo. Eu fiquei rindo sozinho, fui contar para ela, ela falou assim, primeiro você ri, depois você me conta. Estava escrito assim, nós confiamos em Deus, e o resto a gente cuida. O resto, quem estava ali dentro. Então nós confiamos em Deus. Irmão, nós devemos confiar em Deus, e o resto a gente tem que cuidar. Em vão vigia, sim, mas nós temos que perseverar. Eu e você recebemos uma palavra que tirou o que não presta dentro de nós. Não volte para aquilo que não presta. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Não volte. Deus te tirou. Deus te resgatou. Falou assim, farei de você. Não era para eu ser. Não era para você estar aqui. É porque Deus olhou para você e falou assim, farei de você. Olhou para o outro e falou, farei de você. Olhou para o André e falou, farei de você. Farei de você. E isso daí é tão maravilhoso, porque quando ele diz, farei de você, não é o que eu sou. Não é o que eu tenho. Não é a minha capacidade. É o que ele vai fazer se eu deixar ele me esvaziar e ele me encher para a glória do nome dele. Dá um aplauso, fique de pé. É isso. Eu farei de você. Mas Pedro, você vai precisar se esvaziar, Pedro. Você vai precisar se submeter, Pedro. Você vai precisar se render. Você vai precisar largar tudo e viver o que eu tenho para você, Pedro.